Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que tenham tido até então aí um ótimo simpósio, que tenham, né, absorvido muitas informações. Fico muito feliz de estar num evento que fala acima de ESG, mas que fala de gente, né, porque é o ponto de partida para qualquer estratégia de sucesso em sustentabilidade. É a gente começar a falar de gente, né, e depois de estratégia, depois de resultado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que a gente conecta, né, ESG ao desenvolvimento de pessoas, de talentos. Antes, eu quero me apresentar, para quem não me conhece, né, eu sou a Suelen Joner, sou Head, como fui apresentada, né, estou como Head de Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade do Grupo Arezico. Para quem não conhece o Grupo Arezico, aí vem passando por algumas grandes transformações, mas até então era um grupo líder, né, no setor de calçados e acessórios femininos, né, donos de algumas marcas conhecidas aí no Brasil, né, como Arezzo, Schutz, Ana Capri, Vans, Reserva e por aí vai, né? Um pouquinho da minha trajetória, né? Eu atuo com sustentabilidade há 20 anos, né? Sou formada na área técnica, sou engenheira de formação, engenheira ambiental e de segurança do trabalho, mas atuei aí em vários setores, né, dentro de construção de estratégia, tanto setor público quanto privado, falando sempre de sustentabilidade, mesmo antes da palavra ser colocada em prática, né? Quando eu nunca me esqueço, né, quando eu iniciei minha jornada profissional, meu chefe sempre dizia que eu era o mal necessário da empresa, né? E a gente viu a evolução aí desse tema acontecer até a gente chegar aqui hoje, né? Até a gente chegar finalmente no momento que sustentabilidade gera valor para negócio, gera valor para a sociedade, gera valor para as pessoas. Então, eu estou aqui, né, com duas feras, duas pessoas, duas mulheres que atuam, né, dentro dessa área, principalmente voltada para a gente, e que vão contribuir, compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento. Eu trouxe uma colinha aqui que eu vou precisar, né, me recolher ela. Mas antes de passar a palavra para elas, também eu gostaria de dizer uma coisa muito importante que conecta o que a gente vai falar aqui, que é a gente, desenvolvimento de talentos e sustentabilidade, é que, se ao longo desses 20 anos tem uma coisa que eu aprendi na dor, é que não adianta a gente ter a melhor estratégia, ter um maior orçamento, se a gente não tiver pessoas engajadas e comprometidas com a agenda, né? E isso a gente só vai conseguir avançar na agenda de sustentabilidade em qualquer organização, não vai ser com orçamento, não vai ser com consultoria, não vai ser com estratégia detalhada, linda, maravilhosa, vai ser com pessoas engajadas, né? Sem pessoas, a gente não faz sustentabilidade. Então, falar de desenvolvimento de pessoas, né, de seleção de pessoas, considerando os critérios de sustentabilidade, de ESG, são fundamentais para que essa jornada tenha sucesso lá no fim, né? Então, começando, né, o nosso bate-papo aqui, eu vou começar as perguntas para as meninas, e eu vou voltar a primeira pergunta para a Carol, já direcionando, né, para que ela responda. Então, Carol, como que é o desenvolvimento, né, de talentos lá na Pague Menos, considerando os aspectos, né, de sustentabilidade, de ESG? Vocês colocam em prática? Vocês têm critérios de desenvolvimento, considerando esses critérios? Oi, pessoal, boa tarde, obrigada pela pergunta. Eu sou Carol Feres, vou só me apresentar um pouquinho antes de responder. Estou na Pague Menos há 2 anos e meio, né? Tenho uma trajetória aí de mais de 10 anos atuando na pauta de comunicação, foi onde eu nasci. Depois passei por diversidade e inclusão, sustentabilidade, e agora assumo também as cadeiras de educação corporativa, SESMIT, né? E saúde e bem-estar dentro da companhia. É importante essa pergunta porque a estratégia de sustentabilidade da Pague Menos, ela ganhou publicidade, podemos dizer assim, depois do IPO, mas responsabilidade social sempre esteve no DNA da empresa. A gente é uma empresa de varejo, então a gente é primeiro emprego e oportunidade para muita gente, né? Então, a gente viu, após a abertura de capital, a necessidade de formalizar uma estratégia de sustentabilidade. E aí, quando a gente formalizou essa estratégia, na nossa matriz de materialidade, quando a gente fala de saúde para as pessoas, a gente colocou o tema de desenvolvimento de talentos, né? E isso é muito forte para a gente, porque a gente entende que o operador, ele começa, mas ele quer virar um farmacêutico, ele quer virar um gerente, ele quer virar um gerente regional. Então, hoje, dentro da companhia, como é que a gente faz isso acontecer?
A gente tem programas dedicados para o desenvolvimento dos nossos colaboradores, respeitando os nossos critérios de sustentabilidade e também de diversidade e inclusão. Então, a Pague Menos ela tem alguns compromissos públicos, né, com os nossos diferentes stakeholders. Quais são esses compromissos públicos que a gente tem? A gente quer ter mais pessoas pretas, a gente quer ter mais mulheres na liderança, a gente quer ter mais pessoas com deficiência, público LGBTQIAP+, e 50+. Essas são as nossas 5 frentes prioritárias. Então, em todos os nossos programas de desenvolvimento, a gente prioriza essas diferentes personas. Hoje, então, a gente trabalha com vagas afirmativas dentro também dos nossos programas de desenvolvimento. E quando a gente fala de trilha de desenvolvimento nesses programas, a gente sempre trabalha os aspectos de sustentabilidade. Por quê? Porque a gente quer lideranças com um perfil de dar feedback, de trabalhar as pautas de diversidade e inclusão, de saber falar sobre sustentabilidade. Não é fácil, né? A pauta de sustentabilidade ela não é uma responsabilidade só do nosso time. Ele é um tema transversal de toda a companhia. E aí, se eu começo numa carreira, esse líder já consciente sobre o papel dele, isso faz toda a diferença. Então, em todos os nossos programas de formação, a gente conta com módulos específicos focados em diversidade e inclusão, focados em sustentabilidade. Gostei muito do que a Antônia trouxe, quando ela falou sobre ter conteúdos na universidade corporativa. Hoje, a gente faz, podemos dizer assim, uma gestão verticalizada dos nossos conteúdos. Então, o nosso time de educação corporativa, de comunicação, de sustentabilidade, tem horários dedicados, né, para desenvolver os nossos talentos com conteúdo, com informação. Se vocês quiserem ver algum desses materiais, isso fica público, inclusive, no nosso site de SG. Então, vocês conseguem dar uma olhadinha lá, cartilhas, vídeos. E assim como a Antônia, os nossos também são bem curtinhos, porque varejo é movimento, varejo é velocidade, e o nosso operador, muitas vezes, não consegue parar ali 1 hora, 2 horas para assistir um treinamento. Então, a gente faz pequenos vídeos falando um pouquinho desses temas que são tão importantes para a gente. Maravilhoso. Tu trouxe um ponto agora que me lembrou de um aspecto bem importante, que é a gestão de risco, né? A gente é varejo, Arezzo e Co também, né? E o varejo lida com pessoas todos os dias, né? Milhões de pessoas, né? Considerando os pontos de vendas que tem espalhado pelo país. Então, trabalhar a sustentabilidade no desenvolvimento de pessoas também é gestão de riscos, né? Porque quando a gente fala em diversidade e inclusão, né, a gente vive no nosso dia a dia, né, situações de conflitos, né, de atendimento relacionado à pauta racial, relacionado à pauta LGBTQIAP+, né? Então, é importante a gente estar constantemente desenvolvendo os times para que evite esses pontos, né, de atrito com o cliente final, evitando e fazendo gestão de crise, fazendo gestão de risco, que isso é um risco muito significativo no mundo que a gente vive hoje, né? A pauta da diversidade e inclusão ela vem num momento de muita discussão, né? As pessoas elas estão letradas, elas sabem seus direitos, elas não têm mais tolerância para questões que eram toleradas antes, e que bom que isso aconteceu, né? Então, as empresas precisam estar muito atentas, né, e olhando para isso como um fator de gestão de risco acima de qualquer coisa, né? Então, obrigada. Fora só um complemento da tua fala, turnover no varejo. Eu acho que quem é do varejo aqui sabe o que é isso, né? O nosso turnover, quanto Pague Menos, gira em torno de 27% ao ano. Então, 27% ao ano eu tenho gente entrando e saindo da companhia. Então, se eu não focar no desenvolvimento, no treinamento, na formação, de capacitar a minha liderança, você imagina, eu tenho 1.700 lojas espalhadas pelo Brasil. Essas 1.700 lojas têm uma capilaridade absurda. Elas não estão só nas capitais, elas estão no interior. Então, se eu não formo essa minha liderança para formar esse meu time, que naturalmente tem um turnover, como é que eu vou fazer, né, para falar sobre sustentabilidade? Não é uma missão fácil, e eu sei que essa missão difícil não é só minha, é de quem trabalha no varejo, de uma forma geral. Super, muito bem colocado, Carol, obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Rebeca. Então, a gente falou de desenvolvimento, né? Mas como que a gente atrai colaboradores, né? Como que a gente faz do SG um fator de atração de talentos para dentro da empresa? Acho que é legal falar que esse desafio do turnover não é só varejo, é geral. A gente é serviço e é geral. E até contando um pouco, né, de como eu cheguei aqui hoje. Então, eu sou Rebeca, estou cuidando da área de comunicação e diversidade e inclusão e ESG na RAP.
Sou jornalista de formação, trabalhei minha vida inteira com comunicação, mas faz algum tempo que esse bichinho aí do SG me pegou assim de uma maneira que eu gosto demais. Eu fiquei 3 anos liderando toda a área de comunicação do Greenpeace. Obviamente, eu vi o melhor e o pior do meio ambiente aqui no Brasil, e isso é uma coisa que não saiu de mim, né? Então, quando eu fui para a RAP, foi uma coisa que eu pedi. Falei, eu quero cuidar desta área que para mim é muito importante. E eu acho que a primeira coisa para dizer é que não tem barreira entre o E, o S e o G. A gente não consegue trabalhar nada disso separado. Não tem como, né? Acho que a nossa colega da Leroy Merlin aqui mais cedo falou que um dos principais, o fundo deles é muito acionado por questões de desastres naturais. Hoje em dia acontece muito desastre natural, por quê? Porque a gente tem mudança climática. Quem é afetado? Normalmente, populações mais vulneráveis. Então, assim, a gente não tem como tirar uma coisa da outra. Simplesmente não tem. E por isso que a gente tem tanto que olhar para a diversidade e inclusão dentro, porque essas pessoas precisam ser representativas, elas precisam falar o que elas passam, a gente precisa olhar para todo mundo. Só que também não é só atrair, a gente precisa reter esses talentos. E como a gente retém, a gente precisa incluí-los, né? Tem um dado, ele é um pouquinho mais antigo até, mas que cerca de 1% da população brasileira fala inglês fluente. Aí a gente vai lá, abre uma vaga, não, essa vaga é diversa, tá bom, mas o que você quer? Inglês fluente. Gente, não tem como. Não tem como, assim. Ah, mas o líder precisa do inglês. Tudo bem, mas será que precisa? Será que a gente não consegue flexibilizar? Será que o RH não consegue apoiar aquele líder de alguma maneira? Quando eu estava no Greenpeace, foi uma coisa que eu fiz muita questão de fazer, que foi abrir uma vaga diversa para a minha equipe. E, normalmente, eu precisava muito do inglês. Eu atendia imprensa do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro. Eu dormia com o BBC me ligando, acordava com o Jornal do Havaí me ligando. Mas falei, eu quero uma vaga diversa. E para isso, sim, eu vou abrir mão do inglês. E eu sei que, por um tempo, eu vou ter que suprir essa parte desta pessoa. Só que eu não quero que essa pessoa entre e se sinta, eu faço trabalhos menores ou trabalhos de lado, porque ela não sabe fazer isso. Não, eu preciso que ela saiba falar inglês. Então, foi uma briga que eu comprei com a RH na época de eu quero que a gente pague 100% de um curso intensivo de inglês dessa pessoa por pelo menos 6 meses, preferencialmente 1 ano. Porque assim eu consigo incluir essa pessoa. Eu consigo que, de fato, ela faça parte do nosso ambiente. Então, como é que a gente está olhando para isso? Porque conseguir números é fácil, né? Ah, sei lá, 60% de mulheres na liderança, atinge o número. Quantas vão ficar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 4 anos? Quantas, de fato, estão se sentindo importantes naquele universo? Então, acho que a grande diferença é a gente olhar para a jornada como um todo, até para depois diminuir também o turnover. Muito bom. Bom, e voltando para a Carol, Carol, como que a estratégia de desenvolvimento de talentos, então, na PagMenos, ela está conectada com o ESG e como tu consegue utilizar esses aspectos sociais, ambientais e de governança nesse processo de desenvolvimento das pessoas, principalmente considerando a promoção da diversidade e inclusão? Legal, bacana. Só um ponto que eu queria comentar da fala da Rebeca, que eu achei super importante. O que você trouxe é diversidade e a inclusão. Né? Então, assim, hoje a gente tem dentro da PagMenos também uma área focada em parcerias educacionais. E o que é que ela faz? Né? Ela fica também embaixo do meu guarda-chuva. Ela faz parcerias com diferentes instituições de ensino espalhadas no Brasil. Como eu falei para vocês, a capilaridade é um desafio nosso. Então, a gente fala com diferentes instituições de ensino e aí a gente tenta viabilizar a formação, seja no inglês, seja numa graduação, seja num operador que quer se tornar farmacêutico e muitas vezes ele não consegue pagar o curso de farmácia, porque a gente sabe que o curso de farmácia não é um curso muito barato. Então, isso que você trouxe é muito legal. E aí a gente tem compromisso público também em relação a isso. Então, acho que se cada empresa que está aqui fizer o seu dever de casa, com certeza a gente vai conseguir corrigir, talvez, esse legado de não tanta inclusão que a gente vivenciou no mundo e no nosso país, principalmente. Tá? E aí, pegando um pouco da tua pergunta, eu quero contar um pouquinho dos programas que a gente tem hoje, para vocês até servir um pouquinho de bench, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje também, e talvez vocês trazerem contribuições ou levar isso um pouco para a empresa de vocês também. Então, hoje, além de desenvolver os nossos talentos internos, a gente também desenvolve as comunidades onde a PagMenos está inserida. Varejo, primeiro emprego, muitas vezes pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Então, a gente viu essa oportunidade, porque é um compromisso nosso, está dentro da nossa estratégia. E aí, o que foi que a gente fez? A gente tem 2 grandes ações que eu acho bem legal trazer aqui para vocês. Uma é o nosso curso de operador de loja. O que a gente faz? A gente estruturou um curso, isso é o meu time interno, Educação Corporativa, Comunicação e Sustentabilidade. A gente estruturou um curso chamado Introdução do Varejo. A gente disponibiliza isso gratuitamente para a sociedade. Os alunos, os candidatos que quiserem fazer o curso, eles se inscrevem. É um curso de uma carga horária de 16 horas. Aqueles que tiveram a melhor performance, porque tem uma avaliação no final, eles são encaminhados diretamente para o nosso time de recrutamento e seleção. Para aí a gente tentar encurtar um pouquinho essa jornada dele do primeiro emprego. Então, quando a gente lançou esse curso, foram mais de 19 mil pessoas interessadas em todo o Brasil. Então, estamos aqui seguindo. Interesse tem, pessoas interessadas em trabalhar conosco tem, mas a gente priorizou pessoas em situação de vulnerabilidade social ou pessoas das nossas frentes prioritárias de diversidade e inclusão. Outro curso que a gente tem também, outra oportunidade, é o UpCode. O que a gente faz? A gente traz jovens, né, que gostam de tecnologia para trabalhar com a gente. E aí é um funil, né? A gente lança esse edital, as pessoas se candidatam, fazem uma primeira prova. Na última que a gente teve, foram mais de 400 interessados para a gente tentar filtrar 30. Né? Essas pessoas passam 6 meses conosco, elas recebem um salário, e dessas 30 pessoas, 15 são absorvidas no nosso quadro de tecnologia. Tá? E como é que esse projeto nasceu? Pandemia. Né? Então, a gente precisava de muitas pessoas de tecnologia e a gente não conseguia encontrar capital humano para isso. Né? Então, o que foi que a gente fez? A gente, então vamos formar essas pessoas, né? Ligado com a nossa estratégia de sustentabilidade. Então, a gente pegou esses jovens, são pessoas de situação de vulnerabilidade social, nós trouxemos para Pague Menos, eles passam 6 meses conosco, desses 6 meses formando, tem um professor dedicado para essas pessoas, e aí depois os 15 melhores são absorvidos no nosso quadro e a gente depois continua pagando salário e continua também pagando a formação dessas pessoas. Tá? Então, esse é um outro programa que a gente tem. E a gente tem outros 3 que é focado para o nosso público que já está com a gente. A gente tem um programa chamado de Farma Gerente, onde a gente pega operadores de loja que estão cursando farmácia ou que já concluíram farmácia. A gente convida, lança o edital, essas pessoas podem se inscrever, passam por um processo seletivo também baseado nas nossas competências, e é muito importante, sustentabilidade é um dos valores da Pague Menos, então isso é muito forte para a gente. Eles passam por uma seleção, dessa seleção, 80 pessoas são selecionadas para ficar numa trilha de formação, onde cada módulo é uma competência, é um valor da nossa empresa. Então, a gente, em todos os programas que a gente tem hoje, a gente tenta amarrar diversidade e inclusão, com vagas prioritárias. Esse que eu falei por último, do Farma Gerente, ele é exclusivo, né? A gente tem vagas exclusivas para pessoas pretas. Por que, Carol, que é exclusivo para pessoas pretas? Porque a gente quer ter mais gerente de loja preto. Né? Esse é um compromisso nosso. E aí que ele vira um gerente regional, um gerente de operações, um diretor, um VP. O mesmo se aplica para o nosso programa de talentos, onde a gente pega gerentes de loja e a gente forma para elas se tornarem gerentes regionais. E aí outras iniciativas que a gente tem da companhia. Então, assim, tudo que a gente faz hoje está tudo muito atrelado com a nossa estratégia, porque a gente tem compromisso público. Né? Dos nossos 12 compromissos que a gente tem, 5 são voltados só para pessoas. E o que é interessante, 60% da nossa agenda de sustentabilidade está dentro da diretoria de Gente, Cultura, Sustentabilidade e Suprimentos, que é a diretoria que eu faço parte. Então, assim, confesso que talvez seja mais fácil a nossa jornada, porque está muito na nossa mão, né? Então, e a gente tem uma estratégia, e a gente tem um apoio muito grande da alta gestão. Então, a nossa presidente do conselho, a Patriciana Rodrigues, ela é uma pessoa focada em 2 temas, culturas e sustentabilidade. Então, ela não deixa passar nada que a gente não priorize esses 2 temas. Então, a gente tem um comitê hoje para trabalhar a parte de governança e sustentabilidade. Então, tudo que a gente leva para esse comitê, ela está olhando. Está atrelada à nossa cultura, está atrelada à nossa estratégia de sustentabilidade. Isso vai impactar no desenvolvimento de pessoas, sim ou não? Se não, não passa. Se sim, ok, vamos seguir. Então, é mais ou menos assim, o apoio da alta gestão somado às diferentes iniciativas que a gente tem. E todas que a gente tem de desenvolvimento, a gente obedece. Diversidade, inclusão,
e o nosso desenvolvimento para promoção e encarreiramento dos nossos colaboradores. Muito bom. Acho que tu trouxe 2 pontos aqui super importantes, né? Que o primeiro é quando a gente fala em ações afirmativas, a gente precisa ter intencionalidade, né? A gente precisa querer de fato fazer aquilo. E muitas empresas, elas ficam inseguras, né, de avançar ou não em ações afirmativas. Mas será que eu posso colocar, né, uma descrição vaga exclusiva para pessoas pretas, vagas exclusiva para mulheres? Mas daí a gente levou uma enxurrada, como a Aresicô, né, quando a gente fez a primeira vaga afirmativa, o primeiro programa, né, de estágio afirmativo exclusivo para negros, primeiro programa de bolsas. A gente tem um programa de bolsas também, onde a gente distribui bolsas de graduação, pós-graduação em inglês para colaboradores negros, enfim, porque a gente tem, assim como vocês também, um compromisso de aumentar não só no quadro de colaboradores, mas também em nível de liderança pessoas negras, né? Então, para isso, a primeira vez que a gente fez a ação, a gente recebeu uma chuva em LinkedIn, em redes sociais, dizendo que a gente estava fazendo o tal do racismo reverso, que não existe, gente, pelo amor de Deus. Racismo reverso não existe, né? Então, a gente tem que ter ciência de que não existe essa, né, essa fala é uma invenção, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também e ter segurança, né? A gente tem segurança jurídica, é uma, né, questão de fazer vaga afirmativa, né? Tem respaldo jurídico, né? Tem respaldo legal, a gente tem que ser intencional, né? Isso é visto muito bem pelo mercado, né? Para quem tem capital aberto ainda, né? Investidores cobram, né, representatividade no quadro de colaboradores, em níveis de liderança, por níveis. Então, ter esse cuidado, ter essa intencionalidade, né, atrelada a programas, iniciativas, metas, né, compromissos públicos, é fundamental. Né? Então, é super importante a gente ter a coragem de dar o primeiro passo e a intencionalidade, de fato, de fazer acontecer. E outro ponto que tu trouxe que é fundamental e é essencial é governança, né? Tu trouxe um ponto aí que é muito importante para qualquer estratégia, principalmente quando a gente fala de cultura, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de cultura, né? De construir uma cultura que valorize, né, questões sociais, ambientais, de governança, mas, sobretudo, valorize a diversidade. Né? Então, é importante que a gente tenha uma governança atenta a essas questões, né? De que, mesmo que não tenha uma estrutura formal de comitê atrelado a conselho de administração, no caso de companhias abertas, mas que tenha uma estrutura com a alta liderança envolvida, engajada, apoiando, né, na aceleração dessa estratégia dentro do negócio. Porque a gente sabe que essas mudanças, elas exigem, né, muitas medidas top-down. E outro fator que pode ajudar muito nesse processo é a remuneração variável atrelada a aspectos de ESG. Né? Hoje, lá no grupo Aresicô, a gente tem 5 metas do C-Level atrelada a ESG. Né? E 2 delas são atreladas a gente, né? Na questão da diversidade. Né? No nosso relatório anual, se vocês quiserem, né, ter o detalhamento disso, vocês podem acessar no nosso site. Mas é fundamental. A nossa estratégia deu uma virada tão importante e tão rápida depois que foi para a remuneração variável. Então, todo o C-Level da companhia, incluindo o presidente, tem metas de ESG atrelada. Né? Então, isso faz com que a organização como um todo se mobilize, né, em direção ao mesmo objetivo. Né? A gente sabe que, quando pega no bolso, a coisa anda. Né? Então, quando a gente tem uma governança, como a Carol trouxe, conectada, né, engajada e comprometida com a pauta, é muito mais fácil essas medidas, né, que eu trouxe aqui como exemplo, que é a remuneração variável. Né? Assim como a Carol tem a sorte de ter uma pessoa no conselho, né, conectada com a pauta e preocupada e comprometida, na Aresicô também. Né? O presidente do conselho lá é o ex-CEO da Natura, né? Que foi CEO há 14 anos. Então, falar de sustentabilidade no conselho é algo muito positivo. Né? A pauta está sempre presente em todas as discussões estratégicas do negócio. Então, isso facilita muito, muito. Queria até aproveitar e te perguntar, lá vocês têm remuneração variável atrelada a aspectos de ESG? Tem. E a gente tem um desafio, e é um desafio meu e da minha diretoria, de transformar essa meta em uma meta coletiva. Tá? A gente ainda está andando aí, a gente teve recentemente uma mudança de CEO, né? O primeiro CEO da PagMenos que veio de mercado, até então a gente só tinha CEO que fazia parte da família. Ele está há 40 dias, né? E a gente já levou esse desafio para ele. Mas a gente tem, hoje, até o nível de diretoria. Então, a gente tem diretoria e alguns gerentes executivos que têm essa meta. Os investidores perguntam por isso, inclusive, né, quando a gente preenche os relatórios de sustentabilidade. Isso é importante, além de firmar o nosso compromisso. Né? Só que, como eu falei, sustentabilidade é transversal, assim como a responsabilidade de desenvolvimento dos talentos. Tem uma coisa que a gente fala muito na PagMenos, que
Você deve ser o protagonista da sua carreira. Então, você é 100% responsável pela sua carreira. 100%. A gente só está aqui para dar um empurrãozinho e facilitar essa jornada. Bom, vai ser o dia que não precisar da área de sustentabilidade para a coisa acontecer, Exatamente. né? A gente trabalha para não existir mais, né? Esse é o nosso sucesso. É isso aí, é isso aí. Bom, voltando aqui para a Rebeca, então, Rebeca, eu queria te perguntar, baseado na tua experiência, né, profissional relacionada ao tema de sustentabilidade, o que tu acha? Como tu acha que a área de sustentabilidade, de gente, RH, precisa atuar de forma conjunta para que a agenda da sustentabilidade avance? Acho que aí está tudo ligado à governança, né? Também. Eu acho que não tem como uma coisa atuar sem a outra. A gente precisa ter todo o apoio de todas as áreas para conseguir fazer a coisa girar, né? A gente, como uma plataforma de serviços que atua muito na ponta ali, muito com o entregador na rua e tudo mais, a gente também tem desde cursos para promover a inclusão desse entregador, então seja cursos básicos, agora cursos capacitadores de fato de ensino superior, preparatórios para ensino superior, até para eles fazerem desenvolvimento, serem desenvolvedores. Então, assim, a gente tentar incluir todo mundo. Só que isso não é possível se a gente não tem uma liderança que também vai acreditar nisso, se a gente não tem um RH que está de fato ativo também e atuando e trabalhando para tudo isso, né? Acho que é muito legal que somos uma empresa de tecnologia, que a gente sabe que historicamente é um ambiente muito mais masculino do que feminino, e a gente tinha até o ano passado uma CEO mulher, e a gente viu claramente assim a mudança que faz ter uma liderança mulher. Quando ela chegou, não tinham tantas mulheres na liderança. Quando ela foi promovida a VP Global, a gente já era 40% de mulheres na liderança. Então, isso faz toda a diferença no dia a dia. E ela saiu, virou VP Global, promovida grávida, inclusive. E a gente continuou lá com um número bem alto de mulheres em cargos que são importantes, que são de lideranças e, principalmente, que somos escutadas lá dentro. Então, por isso que é tão importante a gente ter, basicamente, todas as áreas envolvidas, né? Acho que teve uma... Quanto mais a gente vai subindo, acho que menos mulheres e menos diversidade você tem, no geral, nas empresas. Acho que esse é um grande desafio, né? A gente conseguir atrair para a base é mais fácil, a gente atrair para o cargo de liderança. A gente sabe que, às vezes, é muito mais difícil, muito mais complicado, historicamente. E eu fui participar de uma reunião ano passado com 2 C-levels nossos, 2 homens C-levels, de um fornecedor. Uma reunião em um fornecedor, a gente tinha 4 homens na mesa, 2 C-levels também homens, e eu de mulher na mesa. E naquelas 3 horas de reunião, todo o tempo, todas as vezes que eu falei alguma coisa, eu fui validada. Foi assim, unânime. Eu abria minha boca, ou era interrompida ou era validada. Durante 3 horas de reunião. Acabando a reunião, eu consegui chamar os meus 2 C-levels. Falei, não sei se vocês perceberam, mas isso aconteceu. E foi muito legal que eles olharam e falaram assim, a gente não percebeu. É uma coisa que eu vou ficar atento daqui para frente. Cada reunião que tiver... Por isso que eu quero mais mulheres em C-level, para ela também ter mais mulheres presentes, que isso não vai acontecer. E o que você quiser fazer com esse fornecedor, eu te apoio. E aí eu acabei tendo conversas, enfim, desligando especificamente esse fornecedor, mas ter esse apoio é fundamental. Porque acho que a primeira coisa que historicamente a gente faz é chegar em casa e falar, será que eu estou louca? Será que isso aconteceu mesmo? Quem nunca se perguntou isso, né? E isso acontece diariamente com a gente. Isso acontece diariamente. Se a gente tem mais diversidade, se a gente tem pessoas que estão ali com a gente, isso vai acontecer cada vez menos. Isso tem que acontecer. E se o líder, às vezes, fala assim, mas eu preciso contratar rápido para essa vaga, não dá tempo de fazer um processo seletivo. O RH também tem que estar ali, e tem que estar na meta do RH de olhar e falar, não, a gente precisa, sim, abrir vagas afirmativas. Por mais que leve mais tempo, por mais que isso aconteça. E isso também tem que vir de um push de CEO, do que for. Porque senão é muito cômodo, né? Falar assim, de preferência é uma vaga afirmativa, mas se não vier, tudo bem que eu preciso fechar essa vaga rápido. Preciso repor essa pessoa logo. Se a gente não tem, de fato, um compromisso sério mesmo, de fazer acontecer, de C-level até lá embaixo, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir nunca mudar esse cenário, que infelizmente acontece, acho que todos os dias. Esse é um ponto, né, que nos leva, né, à afirmação de que representatividade é importante, é tudo, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, em sustentabilidade, em diversidade e inclusão, né? E de novo eu trago o ponto de gestão de risco, né? Representatividade de pessoas diversas dentro dos times, dentro das áreas, no nível de liderança é fundamental para gerir risco também, né? Quanto mais perspectivas a gente tiver na tomada de decisão,
mais aspectos a gente vai contemplar para que a decisão seja mais acertada, que considere diversos pontos de vista, né? Às vezes, a homogeneidade das pessoas, né, elas levam a um único ponto de vista, porque elas tiveram a mesma experiência, a mesma história, né, as mesmas vivências, e essas mesmas diversas coisas, né, elas fazem com que as perspectivas sejam muito parecidas e não considerem o todo. A gente é um mundo diverso, complexo, né, que muda o tempo inteiro, e isso precisa ser levado em consideração. A gente só consegue considerar todos esses aspectos com diversidade, né, com diferentes perspectivas, né, nas tomadas de decisão. Então, mais uma vez, né, a gente está falando aqui, não é porque é moda, não é porque é legal fazer diversidade, ter representatividade, é porque é importante, é porque é gestão de risco, é porque é bom para o negócio, é porque traz resultado, né? Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter quando a gente fala em ação afirmativa. Não é sim, claro, a gente quer equilibrar uma desigualdade que existe histórica por diversos fatores, mas é bom para o negócio, traz retorno financeiro direto, elimina risco, né? É essa narrativa que muitas vezes a gente tem que usar, né, para a gente conseguir avançar. A gente sabe né, em todos os desafios que a gente tem dentro de organizações, né, para trazer essa pauta, para trazer ações, para conseguir orçamentos e investimento nessas frentes. Então, às vezes, a gente tem que mudar a narrativa, a perspectiva da narrativa, para a gente conseguir avançar, né? Não é que a gente vai estar distorcendo a pauta, mas a gente vai estar falando a linguagem, às vezes, que é necessária para que a gente convença uma liderança, né? Para que a gente consiga, de fato, o orçamento aquele que não conseguia, né, num outro discurso. Então, acho que o principal competência do profissional de sustentabilidade e de RH, acho que é importante trazer também, é a resiliência, né? É saber lidar com as diferentes perspectivas e mudando a perspectiva e a narrativa conforme o ambiente vai se transformando, para que a gente consiga avançar. Porque se a gente não tem resiliência, a gente desiste, a gente vai para casa chorando todo dia e não consegue avançar, porque não é fácil a vida, né? Você sabe melhor do que eu, né, Carol? Eu sei. E aí eu queria pegar um ponto da tua fala e da Rebeca também. O meu desafio, quando eu comecei a estruturar essa área dentro da Pague Menos, não foi só com a liderança, foi com o próprio RH. Então, até hoje, a gente tem que desenvolver o nosso time de gente para conscientizar as nossas lideranças. Então, assim, às vezes eles chegam para a gente com perguntas básicas, né? O nosso time de recrutamento e seleção. E eu digo, meu Deus, será que eu não estou fazendo meu dever de casa, pessoal? Que essa galera ainda está perguntando isso? Mas não, infelizmente, as pessoas ainda, né, demoram para assimilar algumas coisas e tal. E aí a gente vai conversando aos pouquinhos, mas foi um desafio, né? O meu primeiro desafio, acho que foi mais o time de gente, nesses 2 anos de empresa, do que necessariamente as lideranças. A liderança é algo contínuo também, mas eu tive um desafio importante. E se eu não tivesse tido o apoio da gestão, se eu não tivesse uma liderança, né, o gerente executivo, que é meu par, que é de uma frente prioritária, para puxar o pessoal junto comigo, o desafio tinha sido muito maior, né? E acho que até complementando nisso, é muito importante que o RH também tenha cada vez mais ferramentas para capacitar os líderes para esse recrutamento, essa seleção, né? Quantas vezes eu não fui provocada, tipo assim, vou recrutar para essa vaga X. Aí o RH me mandava a primeira parte, os exercícios que eu mandava, sem nada de cabeçalho. Eu não sabia se era homem, se era mulher, qual era a idade, qual era a cidade, eu não sabia nada, nada. Por ali eu fazia a primeira seleção. Isso foi muito bom, assim, para tirar qualquer tipo de viés. Então, o que mais que o próprio RH também tem que levar para os líderes, até como provocação? O que a gente pode fazer para tirar qualquer tipo de viés também? Que muitas vezes a gente sabe que acontece, está ali, é construído socialmente. O que a gente consegue fazer? Eu acho que o RH tem esse papel muito importante também, sabe? De provocar os líderes também. Falar assim, mas eu quero ver isso. Não, a primeira seleção vai ser às cegas. Ou até o fim vai ser às cegas. Ou como é que vai ser isso? Eu acho que o RH tem esse papel fundamental e que precisa estar muito empoderado para fazer também. Perfeito. E aí, acho que é importante a gente expor as nossas vulnerabilidades também, porque a gente está aqui para se apoiar. Quando a gente lançou a primeira vaga afirmativa para mulheres, veio o currículo de homens, de mulheres. Eu disse, gente, é afirmativa. Eu não tenho que estar recebendo esses outros currículos. Vocês não deveriam estar nem vendo. Se é afirmativo, é afirmativo. Então, esse foi o meu principal desafio com o time de gente. Para eles entenderem, às vezes, conceitos básicos, entendeu? Então, assim,
Não tudo, não são flores, tudo, né? Acho que todo mundo tem seus desafios aqui, a gente precisa expor isso também. Mas eu acho super importante o time de gente estar consciente em relação ao seu papel e à sua responsabilidade para poder conscientizar as nossas lideranças. Então, assim, é um desafio, acho que, de todos nós aqui. Muito bom. E eu acrescento mais 2 pontos aqui, né? Para além do desenvolvimento de pessoas, considerando sustentabilidade, aspectos de ESG, é importante que a gente tenha também critérios de ESG para a contratação de pessoas, senão a gente vai estar sempre girando, né, correndo atrás do rabo e não vai conseguir dar volta. É importante que a gente tenha também isso como definições, né, na hora de recrutar pessoas de fora, porque a gente precisa também olhar para fora e olhar para as pessoas considerando esse perfil. E, além disso, quando a gente... Acho que outra ferramenta, enfim, que a gente pode utilizar é na avaliação de competência. Avaliação de competência que considere aspectos de sustentabilidade. Especificamente, esse ano, a gente vai rodar a avaliação de competência da companhia, considerando uma competência específica que é de líder inclusivo, né? Então, isso é um ponto importante, porque a gente já fez tanto trabalho de letramento, a gente fez tanto trabalho de desenvolvimento, capacitação, letramento, cartilhas, assim, né? Como a Carol trouxe aqui também os exemplos, que a gente precisa começar a medir isso, né? A gente precisa entender o quanto isso, de fato, está trazendo resultado para a liderança, que a liderança, assim, ó, bom, chegou no limite, que agora a gente precisa entender e mensurar isso quantitativamente ou qualitativamente para entender efetividade. E a gente encontrou a forma de fazer isso através da avaliação de competência, trazendo essa competência para dentro da avaliação. Então, talvez, né, posso compartilhar, me sigam, podem me seguir nas redes sociais, eu compartilho bastante coisa lá no LinkedIn, principalmente, eu sou bastante ativa. E eu coloco lá, me comprometo a colocar o resultado da avaliação de competência para a gente poder fazer esse compartilhamento, né, de informações. E outra coisa também aqui, não é encerramento, mas eu costumo interagir bastante no LinkedIn, então, se vocês tiverem dúvida, coisas que a gente discutiu aqui, que talvez não tenha oportunidade de conversar, porque, infelizmente, eu não vou conseguir ficar até o fim, também fiquem super à vontade para trocar lá. E eu queria trazer aqui mais um ponto relacionado ao que a gente está discutindo aqui, que uma outra oportunidade que a gente tem muito grande, né, Carol, principalmente olhando para varejo, que a gente tem um desafio gigantesco de mão de obra, né? Nenhum jovem, né, quer trabalhar no varejo, não sonha em trabalhar no varejo, porque o varejo é de segunda a segunda, dependendo do local, né? Segunda a sábado, tem que trabalhar no final de semana, não foge. Então, esse é um ponto muito complicado para a vida, né, do varejista. E a sustentabilidade, ela acaba entrando como um fator de atração, né? Ela acaba entrando como um fator de retenção, de atração, porque conecta principalmente com a nova geração Z, que é muito conectada, né, ao propósito da sustentabilidade, aos valores da sustentabilidade. Vocês chegam a utilizar, de alguma forma, né, como marca empregadora, né, a sustentabilidade de uma forma intensiva, para atrair esse jovem, para que ele se conecte, pelo menos, com esse aspecto, dizendo, bah, que legal essa empresa, vou trabalhar lá, porque traz esse gás a mais, né, traz essa conexão a mais, porque não é só trabalhar no varejo, é trabalhar no varejo de uma empresa comprometida com o tema de sustentabilidade, né? A gente traz, sim, nos nossos processos seletivos, a gente tenta dar uma publicidade para isso, mas, nesse momento agora, a gente está no processo de construção do nosso EVP, da nossa proposta de valor, tanto para o colaborador quanto para o candidato. A gente precisa se posicionar de forma melhor em relação a isso, né? Trabalhar o nosso employer brand. Então, assim, estamos no começo. Temos uma jornada, fazemos isso, ainda não está do jeito que eu disse assim, poxa, podemos contar essa história. Temos muitas oportunidades em relação a isso. Então, a primeira oportunidade que eu vi foi, vamos fazer um EVP? Vamos entender qual é a nossa proposta de valor para o nosso colaborador e para o nosso candidato. E esse EVP vai dar para a gente uma nova cara, até a forma da gente se comunicar com os nossos diferentes stakeholders. Então, esse projeto ele vai impactar não só os nossos candidatos, mas também toda a nossa estratégia de comunicação, e como está embaixo do meu guarda-chuva, facilita um pouco, né? Toda a nossa estratégia de comunicação, os conteúdos dos nossos cursos também. Então, a gente faz, mas não está ainda do jeito que eu posso dizer assim, poxa, me orgulho disso. Ainda não. A gente está no mesmo caminho, tá? A gente está no mesmo estágio que vocês. Acho que é um processo, né? Poucas empresas
falam de sustentabilidade, né, têm tanta robustez assim quanto as empresas de capital aberto, né, porque a gente tem uma série de diretrizes e regulamentações que acabam fazendo com que a nossa agenda acelere mais rápido que as demais. Mas falar de sustentabilidade como marca empregadora, né, como valor de marca empregadora, é algo de bem distante de muitas empresas, né? Então, acho que é um começo, né? Identificar isso como uma oportunidade já é um grande começo. A gente também está nesse momento aí de identificar isso como uma oportunidade e entendendo como que a gente pode utilizar isso como criação de valor, né, dessa marca empregadora, atraindo talentos, utilizando isso como esse recurso, porque a gente vê uma geração, de novo, né, geração Z, vem com isso muito forte, e ela não está conectada, ela não quer crescer profissionalmente, ela não quer virar diretora, ela não quer virar CEO, ela não quer salário de 50 mil, ela quer conexão de valores. Né? E se a gente está falando de conexão de valores, a gente está falando muito forte de sustentabilidade. A gente precisa preparar as empresas, preparar os RHs, preparar, né, a nossa cultura corporativa para receber essas pessoas, porque daqui a 5, 10 anos, eles vão ser a grande massa de trabalho no país e fora, né, do mundo, né, e quem vai concentrar a maior parte da economia, né, global. Então a gente precisa olhar para o que eles estão pensando, como que eles consomem, como que eles escolhem as empresas, como eles se conectam com marcas, para que a gente consiga criar esse ambiente para que eles trabalhem para a gente, para que eles consomem das nossas marcas, para que eles, né, interajam, né, com aquilo que a gente entrega, né, como empresa. Suelen, tem um ponto que eu queria comentar. A gente anualmente aplica uma pesquisa de clima. Na verdade, ela é trimestral. Trimestral, a gente aplica uma pesquisa de clima para a gente entender ali como é que está o nosso INPS, né? Nossa satisfação, nosso engajamento, a nossa confiança com o colaborador e seus respectivos líderes. E, ao final do ano, a gente aplica uma pesquisa. E o que é que isso tem a ver com a fala da Suelen, né? Proposta de valor. Aqueles colaboradores que têm a sua proposta de valor conectada com a proposta de valor da companhia, eles avaliam melhor a empresa. Eles querem ficar na empresa, eles querem crescer da empresa. O desafio dessa geração é absurdo, mas quando ele entende que, opa, esse ambiente que eu estou, ele me entende, ele me representa, aqui eu tenho um lugar de fala, aqui eu consigo expor minhas opiniões, aqui o meu líder me escuta, isso é mais fluido. O que é mais bacana de todas as nossas perguntas lá da nossa pesquisa de clima, aqui a gente tem uma melhor performance, é a questão atrelada à diversidade e inclusão. Então, assim, isso, para mim, opa, estou no caminho certo aqui. Aqui a percepção dos colaboradores que é mais positiva? É mais positiva. Que legal. Então, assim, a gente tem notas muito altas nas perguntas atreladas à diversidade e inclusão. Então, isso é legal para a gente, porque isso é termômetro também. Então, eu recomendo até que vocês incluam, caso vocês façam pesquisas internas, assim como a Suelen trouxe a questão da avaliação de desempenho. A gente aplicou agora a nossa avaliação de desempenho. Primeira vez que a gente aplicou, ninguém entendia, quando a gente usou a sustentabilidade. Mas o que eu vou botar aqui como resposta? O que é que eu avalio quando você bota de sustentabilidade? Aí foi um primeiro desafio. Aí depois a gente melhorou o processo, né? Fez o nosso dever de casa. Disse, não, peraí, vamos fazer nossa autocrítica aqui, vamos melhorar isso, vamos conscientizar mais as nossas lideranças. E esse ciclo foi super positivo. As pessoas já conseguiam responder. Eu estou doida para ver o resultado, porque ainda está encerrando, e aí eu também posso compartilhar com vocês. Mas eu acho que tanto a avaliação de desempenho como pesquisas de clima, pesquisas de engajamento, dão um bom termômetro para a gente, tanto para saber como é que está o desenvolvimento, como é que está a diversidade e inclusão, mas também de como é que está a conexão dos nossos colaboradores com a proposta de valor da companhia. Acho que isso é legal. A gente faz uma coisa bem parecida, mas que eu acho interessante, é que a avaliação é quase de mão dupla. Então, tanto o nosso INPS, quanto depois a avaliação de desempenho, é feito completamente com base nos nossos valores. Então, a RAP, para quem não conhece, é uma empresa colombiana, né? Então, a gente está presente em 9 países, e nos 9 países a gente tem os mesmos valores. São 11 valores que norteiam tudo. Então, a gente faz trimestralmente também o INPS, em que os colaboradores avaliam a gente, também com base se a empresa, no geral, está cumprindo esses valores ou não. Isso tem uma coisa muito grande com essa geração nova também, que quer qualidade de vida, que é hiperconectada e tudo mais, e que preza muito por ter suas horas de trabalho, uma carga horária que seja boa, que funcione e tudo mais.
Mas a avaliação de desempenho também é feita com base nesses valores. Então, quanto o colaborador cumpriu ou não cumpriu esses valores. A avaliação de desempenho também é 100% baseada nisso. Então, acaba sendo uma via de mão dupla, né? Então, assim, para a gente receber, a gente também tem que dar as mesmas coisas. Então, como é que funciona isso? Isso está dando um resultado muito legal para a gente também. Muito bom. E aqui, né, bom que vocês trouxeram esse ponto, quando a gente fala, né, em pesquisa, em avaliar isso, mensurar, né, todo o andamento, toda a aplicação da estratégia. A gente passa o ano inteiro aplicando estratégia, colocando, desdobrando ações, programas, iniciativas. E é uma forma de mensurar, né, seja através da pesquisa de clima ou através de pesquisa específica como o censo. Né? Na área Zico, a gente faz há 3 anos já o censo de diversidade e inclusão, diversidade, equidade e inclusão, onde é como se fosse uma pesquisa de clima, mas focada em questões de diversidade e inclusão. Né? É um trabalho que a gente faz com consultoria especializada, que tem toda uma metodologia específica, mas que ela traz insumos importantíssimos para o direcionamento da estratégia de diversidade e inclusão especificamente, que acaba entrando e conectando muito com várias questões de clima. Né? Porque quando a gente fala, né, em percepção de colaborador, independente da temática que a gente recorta, a gente está falando de clima também. Né? E a gente percebeu, por que a gente faz separado? A gente percebeu que a temática da diversidade e inclusão é de uma empresa de moda. Né, gente? Então, a gente tem uma diversidade muito grande dentro dos nossos times, né? E em alguns lugares a gente não tem nenhuma. Então, assim, é muito distante as realidades quando a gente olha para a fábrica, quando a gente olha para varejo, quando a gente olha para administrativo, e isso acaba gerando um conflito de clima. Então, para que a gente pudesse ter esse recorte específico e entender onde estão os problemas e como que a gente pode fazer desses problemas uma oportunidade de melhorar clima, a gente faz o censo da diversidade e inclusão todos os anos. Então, ele traz esses insumos muito bons, né, para que a gente possa desdobrar estratégias, sejam elas de RH, estratégias de diversidade e inclusão ou de sustentabilidade, referente a aspectos específicos dessa temática. E nos ajuda até a identificar oportunidades, né, de onde eu tenho os maiores gaps, né? Até para a gente direcionar a estratégia, porque a gente não pode abraçar tudo. Né? A gente tem que ter muita coerência e inteligência de definir quais são as batalhas que a gente vai trabalhar. Porque existem muitas coisas que podem ser feitas e muitas necessidades olhando para essa temática, mas a gente tem que priorizar. E a priorização pode se dar através de uma pesquisa dessas. Né? Então, a gente identifica esses gaps e, através dos gaps com maior oportunidade, a gente atua e desdobra a estratégia. Né? Então, é uma dica também que pode ser útil aí para vocês. Suelen, tem um ponto, a gente chama de perfil social, tá? Que a gente aplica. E aí, olha que interessante quando a gente foi ver o resultado desse diagnóstico. A gente viu que, no início, o primeiro que a gente fez, tinham muitos que não queriam declarar. Então, eu disse, opa, se eu não quero declarar é porque automaticamente eu não tenho, talvez, um ambiente de confiança para declarar. Né? Então, isso também é um bom ponto. Tá? Quando é um indicador bem importante. A gente teve isso em fábrica, ambiente de fábrica. Isso é muito comum acontecer. Realidade nos nossos centros de distribuição. Ali as gurias também viveram a mesma coisa. Né? Ambiente de fábrica é um ambiente completamente diferente do corporativo, do varejo. Né? A gente tem uma questão ali cultural também que ajuda, influencia. As pessoas não se sentem confortáveis, até por causa que a gente tem a questão ali de... Não é assédio a palavra, mas as brincadeiras, aquelas de mau gosto, né? As piadinhas. A quinta série rola o bullying, exatamente. O ambiente fabril é muito forte. Somos uma empresa de moda, né? A gente é uma confecção em Votorantim. E, assim, um ambiente de moda, geralmente, ele é mais aberto à diversidade. E a empresa, a indústria, as costureiras, os almoxarifes, eles não falam qual que é a indicação sexual deles. Por mais que nós tenhamos líder, a gente tem trans, a gente tem homossexual, eles não falam. Assim, eles não declaram para a empresa. E é uma coisa que a gente fez em anônimo ainda. Eu nem sabia quem era. E eles não falam. Eles têm essa trava. E também é uma empresa de moda, né? E acho que aí entra uma coisa, aquela parte não tão legal, que também a gente tem que olhar, que a gente tem que ter um compliance muito forte e muito claro quais são as regras. E não tem 2 pesos, 2 medidas. Quantas vezes a gente já viu, mas é que aquela pessoa ela é muito boa, tecnicamente ele até errou, a gente dá uma advertência. Gente, não. Se a regra é essa regra, se é demissão, se é o que for, não tem 2 pesos e 2 medidas. Quando se trata disso, se trata de compliance, se trata de respeitar as pessoas, o compliance precisa ser muito forte das empresas, senão nada adianta a gente trabalhar lindamente ESG
mas na prática as pessoas estão ali, sofrendo bullying, sofrendo racismo, sendo discriminadas de alguma maneira. Então, compliance também tem que estar muito perto dessas áreas, né? Bem trazido esse ponto, né? A gente tem que ser tolerância zero para esse tipo de atitude, né? Eu não entendi aqui o cronômetro. Agora a gente começa as perguntas. Podem abrir para perguntas. Podemos? Tem 20 Meninas, minutos. vocês querem trazer mais alguma consideração final aqui da conversa que a gente teve ou a gente vai direto para as perguntas? Como vocês preferem? Só acrescentando nesse último ponto que a gente estava falando, acho que teve um caso muito legal que a gente fez e que a gente tem essa iniciativa faz algum tempo, justamente pela pesquisa de clima, a gente entendeu que as pessoas admiravam as nossas líderes mulheres, principalmente a nossa CEO, só que elas quase não se sentiam tão perto, assim, por mais que a nossa CEO seja incrível, ela sentava na mesa com qualquer pessoa, assim. E aí a gente criou um grupo que a gente chama de Happy Elas, que é um grupo só com as mulheres líderes que fazem conversas de 1h30 a cada uma semana, uma vez por mês, de diversos temas. Então, assim, a nossa CEO tratava apenas de síndrome da impostora. Então, a gente tinha 10 mulheres, mais de cargo de analista para baixo, que ficavam lá 1h30 conversando com a CEO sobre esse tema. Eu falava do tema de saúde mental. Aí outra pessoa falava do tema de violência de gênero. Então, a gente conseguiu, desse modo, aproximar muito mais as mulheres que eram mais analistas e tal, e entender que se você é uma CEO mulher, você é uma pessoa ainda. Ainda assim, você é humano. E humanizar muito mais as líderes que são mulheres também, trazer mais para perto da base. E essa foi uma iniciativa que melhorou muito, inclusive depois da nossa pesquisa de clima. Bom, gente, então está aberto para perguntas, considerações, desabafos. Acho que esse é o momento, né? A gente troca, né? Mas é bom a gente trocar as coisas que não dão certo no dia a dia, até para que, às vezes, o ouvido do outro tenha a solução para aquela dor que a gente tem, né? Então, fiquem à vontade aí de fazer suas perguntas. Boa tarde. Parabéns pela palestra, foi muito interessante. E eu sou Milena Rosa, trabalho numa multinacional francesa e tenho uma dúvida. Fora os compromissos que vocês assumem internamente, vocês são signatários e assumem esses compromissos com o Pacto Global ou com outras instituições e entidades? Na PagMenos, sim, tá? Hoje a gente não é signatário do Pacto Global, a gente está tentando, que existe um valor, inclusive, envolvido nisso, mas está uma prioridade para a gente para 2024, mas a gente assina alguns selos e alguns movimentos. Tá? Inclusive, agora, na Semana da Mulher, a gente vai assinar com o movimento Mulher 360, né, como homenagem e tal, bem bacana. Tem alguns outros também de inclusão de pessoas com deficiência, Fórum de Empresas LGBTQIAP+, o selo para 50+, que é um selo que tem de uma consultoria que foi feita lá no Ceará, a PagMenos é do Ceará, né, nordestina. Então, a gente tem hoje mais ou menos de 4 a 5 entre selos e movimentos que nós somos signatários. E isso fez muita diferença, tá? Quando eu comecei a estratégia de diversidade e inclusão, quando a gente começou a assinar, a gente levou isso para a mesa, levou para a Patriciana, e aí ela disse, não, bora, que eu acho que isso deu um movimento bacana. E, além do mais, assim, esses selos, esses movimentos ajudam a gente também no desenvolvimento de pessoas, porque, às vezes, a gente convida para os nossos grupos de afinidade, os nossos fóruns de discussão, e eles nos ajudam. Para melhores práticas, para visibilidade e tudo mais. Tudo. E também caso de crise. Crise, ele também, a gente de vez em quando dá uma consultada e diz assim, olha, estamos com tal situação, aconteceu, como é que você pode ajudar a gente a resolver isso aqui? Então, eles nos ajudam com isso também. Tá? Na área Exicô, a gente é signatário do Pacto Global, nós somos signatários também do Pacto pela Equidade Racial, e somos uma empresa B certificada, né, que leva em consideração aí aspectos bem importantes e profundos, né, relacionados à pauta da diversidade, principalmente, né, da inclusão, responsabilidade social, enfim, os 3 pilares, né, do ESG de forma bem profunda. A gente é signatária do Pacto Global. A gente, inclusive, tem 2 ODS que a gente considera que são os mais importantes para a gente. Tem um site que a gente está sempre atualizando com o que a gente está fazendo em relação àquelas 2 ODS, que é o Rap Impacto. E estamos assinando com mais 2 movimentos aí. Spoiler, ainda não é público, mas a gente está procurando ações para fazer também com o Pacto contra a Fome e também com o Movimento Circular. Então, e é importante porque você força também os líderes a estarem comprometidos de fato com aquilo, né? Não dá para você ser signatário do Pacto Global e
amanhã falar, ai, está despriorizada essa agenda. Não tem como. E vira um walk the talk, né? Porque se você tem os compromissos internos, mas a partir do momento que você se compromete com outras entidades e coloca isso público, ganha um novo peso, né? E eu tenho mais uma dúvida. Quanto à parte de censo, né? A gente também tem, boa parte da população da empresa é chão de fábrica, tem uma questão sobre o censo. A gente passou durante muito tempo discutindo fazer ou não e como fazer, e a gente tem a mesma dificuldade que eu acho que os demais colegas relataram, né? Na hora de preencher não só raça e etnia, mas orientação, tem uma certa dificuldade. E vocês acham que isso também tem a ver um pouco do letramento? Porque o que a gente percebeu depois de 2 rodadas de censo com uma baixa aderência para essas 2 perguntas em questão, raça e etnia e orientação, a gente fez uma palestra com uma empresa terceira, que é uma apoiadora da área de social nosso, e depois para explicar um pouco a sopa de letrinhas ali da orientação sexual, e depois também de falar sobre colorismo, a gente percebeu que teve uma aderência muito mais, porque a gente percebe que por conta da miscigenação brasileira, muitas das pessoas não se reconhecem como pessoas pretas. Se ela não tem o fenótipo, ela não se reconhece, ela não coloca ali o X. Vocês acham que isso reflete também nos outros mercados? Essa falta de conhecimento para que seja feita a autodeclaração? O próprio censo brasileiro reflete isso, né? A gente tem um número no censo, mas a gente sabe que a população brasileira não sabe a diferença do preto do pardo, né? Ela não sabe o que é uma pessoa negra, né? Que é a soma de pretos mais pardos. Então, ela não se classifica por falta de conhecimento mesmo, de letramento. Então, isso acaba refletindo dentro das empresas. E eu vejo isso muito. O que eu faço, às vezes? Né? Eu vou lá na lista de colaboradores, fico olhando a fotinho e digo, a gente tem um problema, porque é autodeclaratório, a gente não pode mexer como RH, a gente não pode mexer como área de sustentabilidade, mas a gente tem um trabalho importante. O que a gente faz? A cada pós-letramento relacionado a essa questão, não só de colorismo, mas que fale, né, da questão racial, por exemplo, como um todo, a gente abre a atualização cadastral e fala, vamos lá, galera, vamos atualizar, principalmente lá o aspecto racial e tal, não sei o que. A gente traz de ancestralidade também, muitas vezes, né? O fenótipo ali, a fotinho, não consegue traduzir, muitas vezes, o histórico familiar. Quando a gente fala, sei lá, de um indígena, de um quilombola, muitas vezes você não consegue, pela foto, identificar. Mas tu sabe o que eu aprendi com a nossa consultora maravilhosa, Patrícia Lima Lacerda? Ela é presidente do Pacto pela... Não é Pacto pela Equidade, é Pacto contra o trabalho escravo no Brasil. É uma parceria com a OIT. Ela me disse assim, uma vez que eu trouxe essa discussão para ela, né? A gente não pode olhar a ancestralidade, porque o negro no Brasil não consegue, ele sabe que é negro todos os dias. Ela não tem opção de sair de casa hoje e não ser negra, porque está no cabelo dela, porque está na pele dela, porque está no nariz dela, está na boca dela. Então, se isso não é uma característica muito evidente, a pessoa ela não sofre os mesmos impactos, né? Se ela, né, não tem essas características tão... Então, olhar para a ancestralidade de um ponto de vista é desviar o foco daquele que precisa ter ações afirmativas de fato direcionada, né? Então, isso eu aprendi com ela, e a partir desse aprendizado que eu tive com ela, a gente definiu uma comissão de heteroidentificação para todas as ações afirmativas que a gente faz dentro da empresa. Então, assim, a gente não olha, a gente não pergunta de pai, de mãe, a gente olha para a pessoa. Porque, como ela sempre fala, o segurança do banco vai saber quem é o negro e quem não é. Né? Então, assim, a bala perdida vai saber quem é o negro e quem não é. E é esse negro que a gente precisa beneficiar nos programas de ações afirmativas, é esse negro que a gente precisa identificar nas ações que a gente quer fazer de desenvolvimento. Né? Então, isso eu aprendi com ela, que é uma mulher negra, que é baiana, né, que é advogada, já trabalhou coordenando projetos, né, da OAB, especificamente sobre a pauta racial. Super recomendo. Essa mulher é uma mulher maravilhosa dentro dessa temática, tem muito conteúdo, muita informação para compartilhar e traz, né, lições aí bem profundas relacionadas a essa pauta. Como é o nome dela? Patrícia Lacerda Lima. E eu acho que, sim, letramento é fundamental. Tá? Quantas pessoas hoje olham até para a sigla LGBTQIA+, e o que significa cada letrinha? Quem sabe? Né? A não ser membros da própria comunidade. Ou então colocam essa identificação, esse gênero.
quantas pessoas, inclusive mais velhas, sabem o que é isso, gente? Desculpa, não sabem. E a nossa construção de sociedade foi muito baseada nisso. Eu lembro de uma aula que eu estava com 14 anos, no primeiro colegial, e a professora de biologia, ensinando sobre genes dominantes e recessivos, apontou para todas as meninas de cabelo enrolado e falou: vocês de cabelo enrolado, vocês têm pezinho na senzala. Foi uma frase que eu escutei com 14 anos. Então, assim, a gente tem uma sociedade que é totalmente construída. Desconstruir isso é difícil, é todo dia, mas acho que o letramento, explicar exatamente cada coisinha é fundamental.